Olá, mais uma vez com vocês, professor Paulo Júnior, na matéria de álgebra linear. Vamos prosseguir a unidade 1 e agora com o tópico de sistemas lineares. Nós vamos falar nessa aula sobre sistemas lineares e discutir um sistema linear. Então, o sistema linear é aquele que todas as suas linhas de equações são equações lineares, que são equações com n variáveis e n coeficientes acompanhando essas variáveis, e todas as variáveis têm grau 1. Portanto, o sistema linear ele é composto dessa forma. No caso que está apresentado ali como não linear, ele é não linear por quê? Porque a gente aparece uma variável xy, então no segundo caso, e ele configura um sistema não linear por apresentar um produto de variáveis. E no primeiro caso, à esquerda, também é não linear, porque temos um x ao quadrado. Então o grau dessa variável é diferente de 1. Nos casos acima, tanto à esquerda quanto à direita, são sim sistemas lineares, porque eles respeitam. Então variáveis, no caso do primeiro à esquerda, x e y, e da direita, x, y e z, mas todas essas variáveis têm grau 1. Então, e nenhuma delas tem produto, nenhum desses casos tem produto entre elas. Por isso são sistemas lineares. Uma observação importante é que nós podemos representar um sistema linear pela forma matricial. Por exemplo, o sistema 3x mais 2y mais é igual a 1, x menos y mais 3z é igual a 2, e 5x mais 2y mais é igual a 7. Nós podemos retirar somente os coeficientes, 3, 2, 1, 1 menos 1, 3, 5, 2 e 1, e multiplicarmos pela matriz coluna x, y, z, e como resposta nós temos que ter os valores, que é o valor à direita de cada uma das linhas do sistema linear, 1, 2 e 7. Nós vamos fazer esse produto de matriz, ele representa exatamente aquele sistema, porque quando você fizer linha vezes coluna da matriz dos coeficientes vezes a matriz coluna das variáveis, você vai chegar exatamente ao valor do sistema linear. Isso é importante porque algumas soluções na álgebra linear são feitas quando vocês passam a olhar o sistema linear do produto matricial. E quando você coloca os valores de cada uma das linhas à direita dentro da matriz, essa matriz passa a ser chamada forma matricial completa. A matriz constituída apenas pelos coeficientes é denominada matriz principal. Se o número de equações é igual ao número de variáveis e o determinante da matriz principal for diferente de zero, o sistema recebe o nome de sistema normal. Se todos os termos independentes são não nulos, o sistema é chamado de homogêneo. Então, quando todos os valores à direita, isolado, sem acompanhar a variável, forem todos zeros, esse é um sistema homogêneo. Discussão de um sistema linear. Um sistema linear ele tem duas classificações em relação à possibilidade. Ele pode ser um sistema possível ou um sistema impossível. Como vocês podem ver ao lado do impossível, está escrito sem solução. O possível ele tem solução, porém eu posso determinar essa solução ou não. Então, um sistema que ele é possível e determinado é aquele em que eu consigo solução. Quando eu calcular o determinante dele, daquela forma matricial, eu vou encontrar um valor diferente de zero. Nos outros dois casos, eu vou encontrar igual a zero. Só que, o que diferencia um indeterminado de um impossível? O indeterminado, eu vou encontrar, na verdade, não é o fato dele não ter solução, mas sim ele apresentar infinitas soluções. Quando isso acontecer, então o sistema vai ser dito indeterminado. Ele tem solução, porém eu não consigo dizer qual é. Um exemplo que eu posso citar claro para vocês é 0x igual a 0. Todo valor de x satisfaz essa equação. Qualquer valor de x multiplicado por 0 é 0. Então, esse sistema tem infinitas respostas. Essa equação linear tem infinitas respostas. Se ela está envolvida em qualquer sistema linear, esse sistema linear também vai ter infinitas soluções. Agora, quando eu não conseguir que esse sistema tenha solução, então ele não vai ser um sistema indeterminado, ele vai ser um sistema impossível. Aí, em relação às condições de delta, vocês podem estar analisando especificamente cada um desses casos. E geometricamente também cada um desses casos. O sistema possível determinado, se forem sistemas que envolvem duas variáveis, x e y, por exemplo, são retas. O sistema determinado pode ser geometricamente expresso por duas retas que se encontram em um único ponto. Então eu posso determinar esse ponto. Então, existe e eu posso determinar. Se são duas retas coincidentes, por exemplo,
essas retas têm infinitos pontos em comum. Então eu sei que eles têm ponto em comum, mas são infinitos, eu não posso dizer qual é. Então existem, mas são infinitos. Agora, duas retas paralelas, elas nunca se tocam. Então, nesse caso, é um sistema que trata de uma condição do sistema impossível, porque eles não têm ponto em comum. Eu não consigo dizer quem é. Isso, obviamente, para relação às retas, eu estou me citando só os sistemas que levaram em consideração duas variáveis. Aí eu posso estar tratando eles no plano cartesiano como retas. Sistemas que têm mais variáveis, aí a nossa situação geométrica são outras, né? São planos ou então eu não vou conseguir descrever, dependendo da quantidade de dimensões. Se o sistema linear for homogêneo, possível determinar o valor, né, vai ser sempre diferente de zero, e porque ele tem no mínimo uma solução, que é a solução trivial. Porque se um sistema é homogêneo, se você substituir todas as variáveis por zero, vai satisfazer essa condição, porque zero vezes qualquer número vai ser zero, e a soma desses, todos esses valores vai ser sempre zero. Agora, se na discussão a gente encontrar que esse valor é zero, aí ele, além do valor trivial, né, da solução trivial igual a zero, ele vai ter outras soluções próprias. Então, nesse caso, ele vai ter infinitas soluções. Então, probleminhas para nós solucionarmos. Três amigos sobem uma balança de 2 em 2. Antônio e Beatriz somam 30 quilos. E Beatriz e Caio 28. Sabes que Antônio e Caio pesam junto 34. Quanto pesa Beatriz? Nós podemos usar as iniciais de cada um dos nomes e tratarmos da seguinte forma. Antônio e Beatriz igual a 30. Beatriz e Caio igual a 28. Antônio e Caio igual a 34. Nós podemos subtrair a segunda e a terceira linha. Vamos chegar a esse sistema. Adicionando, nós vamos chegar que o valor de B é igual a 12. Então, eram inicialmente várias situações em que eu tinha certas igualdades e que eu posso tratar essas situações como equações. Usei as letras iniciais e os nomes das crianças para me favorecer. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero que os estudos estejam ajudando, tanto no conteúdo da unidade 1, em relação a matrizes e sistemas lineares.